eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu aprendi com a depressão. Toda vez que eu falo isso, eu fico imaginando e fico pensando, na verdade, eu nunca imaginei estar deprimido e nunca imaginei poder aprender com a depressão. Mas isso vale a pena ressaltar que se nós estivermos atentos, nós aprendemos com qualquer que seja a situação. Por isso que quando José se encontra com os irmãos, ele vira para eles e diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então, se Deus transformou em bem o mal que os irmãos de José intentaram contra ele, é porque ele aprendeu. Então, tente, em toda e qualquer situação, procurar o aprendizado. Porque se você fica perguntando por quê, por quê, você não aprende. Agora, se você pergunta para que essa situação, para que esse momento, aí você consegue extrair melhor o ensino que aquela situação pode proporcionar à sua vida. Então, foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu fui aprendendo. Aí você pode perguntar assim, mas você aprendeu, você ficou consciente do aprendizado, das lições que a depressão estava ali trazendo durante o tempo que você estava deprimido? Não. Porque parece que no momento você não consegue aprender nada com aquilo. Mas quando a situação ela vai suavizando, você vai começando a aprender, ou melhor dizendo, ver as lições que aquela situação trouxe a você. Então, porque eu sei que existe muita gente que passa por esse momento e às vezes passa de maneira tão silenciosa, ou passa sozinho, ou passa de forma incompreendida pelas pessoas, é que eu decidi repartir as lições que esse tempo de depressão me trouxe. Essa é a grande questão, essa é a grande razão. Então, pensando nisso, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a importância dos relacionamentos. Porque nesse momento de depressão foi justamente isso que foi importante para mim, os relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com a minha esposa. Foi fundamental para eu suportar esse momento. Ter alguém que estava atento a mim e ter alguém que estava cuidando de mim tão de perto. Então, o primeiro relacionamento que eu preciso ressaltar nesse momento é o relacionamento com a minha esposa, que foi fundamental em todo esse processo. Eu até mesmo dizia para ela, em alguns momentos, eu lembro que teve um momento que nós estávamos almoçando, e eu estava assim, me sentindo tão nada. E eu virei para Ana e falei assim para ela no hora do almoço, né? Eu falei, ai Ana, me perdoa. Eu sei que eu estou sendo tão pesado para você. Porque eu sei que não é fácil você lidar com uma pessoa que por mais que você faça, você não consegue ver aquela pessoa reagir. E aí depois que eu fui tomar consciência de todas as outras situações que ela estava administrando, além da minha enfermidade, porque ela estava administrando junto com os meus irmãos a enfermidade do meu irmão, que estava entre a vida e a morte. A outra situação que ela estava administrando, eu tinha conhecimento que era justamente o problema de saúde do irmão dela. Mas eu tinha conhecimento, porque começou muito antes desse processo meu de depressão, mas também era uma situação que eu não queria olhar tanto de frente naquele momento. Então, quando eu tomei consciência de que ela estava administrando, além de mim, outras situações que eram estressantes para ela, aí eu me senti pesado, né? E graças a Deus, Deus deu estrutura para Ana lidar com essa situação. E quando ela precisou do meu apoio, eu estava já mais equilibrado para poder ajudá-la a administrar algumas situações de algumas perdas, como a do irmão dela e da cunhada dela, que foi tão próximo uma da outra. Foi 20 dias depois. A primeira ela perdeu o irmão, 20 dias depois
a esposa do irmão dela faleceu. Então eu estava mais inteiro para poder ajudá-la nesse momento. Então o relacionamento com a Ana, para mim, foi importante. A outra coisa que foi importante, os relacionamentos que você vai tendo ao longo dos anos. Por exemplo, eu tenho um casal um casal muito chegado em São Luís, que é o César e a Socorro, e eu vou citar nomes, tá? O César e Socorro, que eu não podia estar lá em São Luís, cuidando do meu irmão, dando suporte para minha família. Mas o César e o Socorro fizeram isso. São meus filhos na fé, mas são amigos mais chegados que irmãos. Então eles puderam fazer as minhas vezes em situações que eu não pude fazer, que eu não pude funcionar, e eles funcionaram perfeitamente junto da minha família. Muito bom. Um outro ponto nesse processo todo, além desse relacionamento com este casal, foi o meu relacionamento no Rio. Aí eu tenho que citar a Cláudia Lisa, a maneira como ela foi desde o começo ela falando para mim: Washington, você precisa de uma ajuda especializada, você não pode ficar da forma como você está, né? E ela conversando comigo, conversando com a Ana, querendo saber como é que eu estava, né? Estivemos juntos, depois ela começava a mandar mensagens pelo WhatsApp. Aí vem a importância do relacionamento com Jaime e Amélia, que foram queridos, que ajudaram em todo esse processo, né, me dando suporte, procurando psiquiatra, marcando com o psiquiatra, fazendo com que o psiquiatra arranjasse um espaço na agenda dele para poder me atender, falando para o psiquiatra da importância da urgência: por favor, meu amigo precisa ser atendido por você. E aí vem o suporte, né, do Bispo Francisco, da Bispa Ana, da Silvana Pérez, que me ligava para saber como é que eu estava, tá? que marcou desmarcou a agenda dela junto com a Bispa Ana e me deu um tempo junto com o Jaime, eles três, durante 3 horas, eu e a Ana, sendo atendido por eles. E não estava atendendo ali simplesmente como profissionais, que são excelentes profissionais, mas estava atendendo como amigos, como amigos. Esse suporte todo que eu recebi da parte deles foi como um amigo, não simplesmente como profissional. Não quero esquecer ninguém, gente, mas a lista é longa. As pessoas aqui da igreja de Friburgo, né, o pessoal que assim que chegou me acolheu, ficaram próximo de mim, ficaram ligando, ficaram mandando mensagem, ficaram orando. Então, a minha família, a família da Ana, eu estou falando isso para vocês porque quando alguém está com depressão, tem pessoas que não querem ficar próximo. Tem pessoas que não procuram nem saber como é que a pessoa está. E aí, nesse momento, eu quero dizer para você que os relacionamentos, esses relacionamentos supridores, esses relacionamentos que realmente são relacionamentos, porque são pessoas que se aproximam para dar o ombro, para dar a mão, para dar o suporte, para dar os recursos se necessário for, porque eu não paguei a minha consulta com o psiquiatra. Pagaram para mim. Pagaram para mim. Tá? Então, assim, isso é extremamente salutar. Em Eclesiastes, quando Salomão escreve, ele fala assim que é melhor serem 2 do que serem 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ele fala assim: o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Lógico que ele está colocando aí 2 pessoas, mais a presença de Deus. Mas a importância de você não caminhar sozinho. Ao longo dos anos, Deus me deu a oportunidade de eu poder construir relacionamentos. Embora uma parte da minha vida, aparentemente parece que eu estava sozinho. Por que eu digo que eu estava sozinho? Porque eu sempre fui de me dar muito para as pessoas e pelas pessoas. E eu lembro que minha mãe, eu estava perto de casar com a Ana, minha mãe vira para Ana Maria e fala assim mesmo: meu filho,
quando alguém está com um problema, ele está sempre perto, sempre disposto a ajudar. Mas quando ele está com um problema, ele está sozinho. E é interessante que eu nem sabia que minha mãe conseguia perceber isso, mas Dona Lenira Cabral Rangel era muito observadora. E ela percebia isso, que quando eu precisava, porque ela me via cabisbaixo, me via triste pelos cantos, e ela sabia que eu não estava bem, e eu acho que ela se perguntava, cadê as pessoas que meu filho ajuda tanto? Por que nesse momento elas não se fazem presente? Mas uma coisa que a gente precisa pensar também é que existe um momento das nossas vidas, em termos de relacionamento, que é um momento de semeadura. Você vai semeando. E chega um tempo que você começa a colher os relacionamentos profundos. Então eu posso dizer que eu colhi muito nessa área. Eu sou uma pessoa que tem muitos relacionamentos. Tá? E é tão bom poder olhar e ver quando as pessoas entram em contato com você e você vê que você deixou uma marca na vida daquela pessoa de alguma forma. E eu quero poder lembrar para você de alguns textos da Bíblia que falam sobre relacionamento, que falam sobre amizade. Aí quando você pensa nisso, você pode pensar em Provérbios. Provérbios é muito rico em textos que falam de relacionamento. Então, Provérbios fala assim, o amigo, Provérbio 17, o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, aquele que é amigo se torna irmão. Então, eu posso dizer, Amélia e Jaime se tornaram irmão nesse momento. Tá? Se tornaram irmão nesse momento. Porque, assim, a maneira como eles se importaram, se deram, se empenharam para me ajudar, foi fantástico. E algumas outras pessoas, tá? que nesse momento se tornaram amigos, nasceram, sei lá, se tornaram irmão, passaram do ponto de amigo para irmão. Então a Bíblia fala, o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Aí existe um outro que diz assim, outro provérbio que diz assim, Provérbios 27:6 diz assim, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Porque um amigo sincero confronta você. Um amigo sincero, ele não fica apenas jogando flores em você. Um amigo sincero, ele diz para você quando você está errado. Ele diz para você, se eu fosse você, eu não iria por esse caminho. Ou se eu fosse você, eu não falaria dessa maneira, eu não agiria dessa forma. Um amigo sincero, ele faz isso. E quando um amigo sincero se porta como amigo, ele pode ferir. Como é que eu vou dizer? Na necessidade de poder te confrontar, ele termina ferindo você, mas às vezes tem feridas que são necessárias, que são importantes. Eu li agora o Provérbios 27:6, que diz, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que um beijo de um inimigo. Então eu prefiro Provérbios 27:6. Aí existe um outro Provérbios 27:9, que diz assim, o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Provérbios 27:9. Aí existe um outro Provérbios 27:17, que diz assim, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. Lerei de novo. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, nós somos aperfeiçoados, nós somos moldados nesse atrito um com o outro. Observe que quando você anda muito com um amigo, você pega trejeitos desse amigo, você pega comportamentos, né? Falas, gestos. Parece que a pessoa de repente se incorpora em você.
Porque você está andando tanto com essa pessoa que você termina parecendo muito com ela. E é aquilo que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia diz aqui: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Então observa que a Bíblia vai falar muito de amizade. Aí quando a Bíblia fala de relacionamento, você precisa lembrar do relacionamento de Davi e Jonatas. É interessante que quando Davi, a maneira como Jonatas se deu por Davi, a maneira como Jonatas conseguiu separar o relacionamento de Davi com ele do relacionamento dele com o pai e do relacionamento de Davi com o pai. E aí você tem que lembrar que quando Davi morre, aliás, Davi morre é ótimo, né? Quando Jonatas morre, Davi, lamentando a perda do amigo, chega a dizer sobre Jonatas que o amor de Jonatas excedia o amor de muitas mulheres. Então observa o nível de relacionamento que você pode que você pode desenvolver com uma pessoa. Aí existe o Provérbios 18:24 que diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros. Que horror, né? Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Então, nesse momento de depressão, eu posso dizer para vocês que eu tive amigos mais próximos que irmãos. Amigos que fizeram por mim coisas que eu não posso dizer que eu não imaginava, mas coisas que foram muito importantes e muito necessárias neste momento. E quando eu falo isso para você, eu quero que você se pergunte como é que está ou como é que estão as suas amizades. Você tem um suporte de relacionamento fora o seu cônjuge, fora a sua família? Pensa um pouquinho. Porque todos nós, para funcionarmos bem, precisamos de amizades. Eu lembro de uma situação que para mim foi marcante. Quando eu perdi meu pai, eu cheguei em São Luís, era no aeroporto meia-noite. Cheguei do aeroporto para minha casa, para casa dos meus pais, no horário que eu cheguei. Demorou o quê? Eu acho que 15 minutos de táxi. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, tinha 4 amigos meus, 2 casais me esperando. 2 casais me esperando. Socorro e César, Hamilton e Débora. Estavam na rua me esperando. Então, quando eu desci do carro, eu fui direto para os braços deles. Mas aquilo para mim foi tão significativo, e mais significativo que eles me disseram. Eles falaram assim: Washington, nós estamos aqui te aguardando, porque amanhã nós não vamos estar presentes no sepultamento do teu pai. Mas nós não podíamos deixar de abraçar você nesse momento. Então, uma das coisas que eu preciso, que você precisa, é de um suporte de relacionamentos. Todas as vezes que eu e Ana percebemos que alguém, nós vivemos isso com alguns discípulos nossos, com algumas pessoas próximas a nós. Tive uma discípula que teve câncer, gente, como é o nome? Uma glândula que tem aqui que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome, gente. Ela teve câncer nessa glândula aqui. Se alguém puder me lembrar. E ela precisava fazer uma cirurgia, precisava passar pelo todo o tratamento, né, com iodo, essa coisa toda. E tireoide, obrigado. Tireoide. E aí eu tive que eu logo imaginei quem são as pessoas que tiveram câncer de tireoide, que estão perto da gente e que neste momento pode compartilhar a história dela com essa pessoa, com essa nossa discípula.
E eu fui procurar pessoas do nosso relacionamento que tinham tido esse tipo de câncer, que tinham passado por esse tratamento, e neste momento, e levei elas para poder ter contato e contar para ela como tinha sido todo o processo. Quando eu tive tivemos uma outra pessoa perto de nós com câncer de seio muito agressivo, eu também procurei pessoas que tinham tido aquele tipo de câncer e que podiam repartir com ela como foi todo o processo que ela ia passar, que ela ia vivenciar, para que ela pudesse ter um suporte naquele momento. Então, assim, quando eu vejo pessoas passando por situações difíceis e sem esse suporte emocional, eu fico deveras preocupado e lamento, porque existem muitas pessoas que passam por dores muito intensas, muito profundas, sozinhas. Aí você pode perguntar, de quem é a responsabilidade disso? Lógico que a Bíblia fala que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, nós precisamos semear nessa área das nossas vidas. Precisamos ter esse suporte relacional, porque existem momentos que sem esse suporte a gente não consegue caminhar. Então, os relacionamentos, eles foram extremamente importantes. Aí eu quero também falar da Leila. Leila é uma nordestina, uma baiana, que nós já passamos 3 natais juntos. O último Natal que nós passamos juntos foi justamente esse último Natal que eu estava em depressão. Eu comecei a pensar que eu precisava estar no lugar onde eu me sentiria amado. E aí eu comecei a pensar aonde poderia passar o Natal, com quem poderia passar o Natal. Eu não gosto de passar Natal com muita gente. Eu não gosto de passar Natal com quem eu não tenho intimidade. Então aí liguei para a Leila e falei para ela, onde você vai passar o Natal? Ela falou assim, vou passar o Natal com vocês em Friburgo. Eu falei, não, querida. Eu que vou passar o Natal com você no Rio de Janeiro. E fui para lá. E aí quando eu cheguei lá, eu passei bem o dia 23, porque eu cheguei no dia 23, passei bem dia 24 e passei muito mal todos os outros dias que eu passei lá. De 25 a 28 de dezembro. Não saía da cama, prostrado, sem vontade de fazer nada versus nada. E aí a Leila, com aquele jeitinho dela, amoroso, sabe quando você se sente à vontade na casa de alguém? Que você pode ser você, que você não precisa se sentir como se estivesse incomodando, sem nenhum tipo de preocupação. Foi justamente assim que eu me senti na casa desta minha amiga, dessa nossa amiga, dessa nossa irmã. Sabe, eu não precisava me preocupar se eu queria comer, se eu não ia comer a comida que ela estava fazendo, que ela tinha feito. Não precisava me preocupar em ter que estar levantado da cama, porque a dona da casa já estava de pé, e como é que eu ia ficar no quarto o tempo todo. Eu não me preocupava com isso. Não me preocupava, porque ela entendia a situação e deixou eu e Ana Maria livres. Então isso é muito importante. Você ter um lugar, você ter relacionamentos que neste momento podem cooperar com você nessa profundidade. Porque isso tudo é curador. Isso tudo é terapêutico. Você ter a convicção de que você não está sozinho, de que tem pessoas cuidando de você, que tem pessoas que estão presentes das mais diversas formas, porque eu tive pessoas que tiveram presente das mais diversas formas, presente fisicamente, presente por mensagem, presente por ligação, várias pessoas que tiveram presente de várias formas. Mas
uma coisa eu tinha convicção: eu não estava sozinho. Jesus, quando ele está escrevendo sobre os últimos dias, ele fala para nós, ele fala na palavra, a maneira como nós vamos ser avaliados, a maneira como nós vamos ser julgados. Tem hora que nós estamos pensando num monte de coisa que nós precisamos fazer, né? Fazer. E a gente se esquece que nós vamos ser justamente avaliados, julgados pela maneira como nós nos relacionamos. Porque ele fala assim, Jesus fala assim, que nós vamos ser avaliados, julgados, se nós visitamos alguém doente, se nós visitamos alguém que estava preso, se nós vestimos alguém que estava nu, se nós demos comida para alguém que estava com fome. Tudo isso fala de relacionamento. E aí você pode perguntar, melhor dizendo, os discípulos perguntam para Jesus, mas quando é que nós te vimos assim, preso, nu, com fome, doente? E aí Jesus vai falar nos últimos dias, né? Quando você fez isso a um desses pequeninos, você fez a mim. Então é por isso que uma coisa que veio hoje meio-dia, hoje mais cedo na minha cabeça, no meu coração, é que a vida que você vive, a vida que eu vivo, eu não posso viver só para mim. Eu não posso viver só dentro desse sistema chamado família. Existe muita gente extra-estímulo familiar que precisa de você, que precisa do toque da sua vida, que precisa do toque da sua mão, que precisa dos seus braços envolvendo a pessoa, que precisa do seu abraço, que precisa, eu sei que nesse momento você não pode abraçar, né? Todo mundo. Você pode abraçar alguns. Que precisa dos recursos que você tem nas mãos, porque você pode dar a ela o que vestir, você pode dar a ela o que beber, você pode dar a ela o que comer. É por isso que nós precisamos crescer em todos os sentidos, até crescer em termos de recursos, porque se eu tenho recursos, eu posso abençoar muitas pessoas. E Jesus fala justamente isso, que quando nós nos negamos estar presente no meio da necessidade das pessoas, nós estamos deixando de fazer a Ele. Então, assim, quando você se faz presente na necessidade de uma pessoa, você está fazendo presente na necessidade que Jesus também está sentindo, está tendo. Pensa nisso. Porque tem horas que nós perdemos a perspectiva da eternidade nesse aspecto também. E eu quero dizer para você que quando nós pensamos em relacionamentos, tudo tem peso eterno. Tudo. E os relacionamentos são fundamentais para que nós possamos ter uma vida sadia. A mulher precisa de alguém para poder falar mal do marido. Para poder dizer para uma amiga, para alguém mais próximo, das suas dificuldades com o marido. O marido precisa de alguém para falar das suas dificuldades com a mulher. Porque não vai conseguir falar para a mulher não vai conseguir falar para o homem, porque ele não tem nem ouvidos para ouvir, ela não tem nem ouvidos para ouvir, precisa de alguém. Os filhos precisam de relacionamentos que não sejam os pais, que não sejam os irmãos. Isso tudo traz saúde, isso tudo é saudável. E graças a Deus, através dos meus pais, quando eu falo dos meus pais, eu tenho que falar dos dois. Através do meu pai, através da minha mãe, eu fui ensinado sobre a importância de relacionamento.
Porque os dois sempre tiveram muitos relacionamentos. E é interessante, os dois sempre tiveram relacionamentos supridores. Relacionamentos de pessoas que em momentos de dificuldades se fizeram muito presente. Deram a mão de uma maneira que talvez eles nunca nem imaginaram que elas podiam dar, que elas podiam se fazer presente. Então eu quero que, nesse momento, você possa avaliar de que forma está essa área da sua vida. Porque para mim, nesse momento de depressão, o suporte relacional foi muito importante. Porque eu creio que isso deu à minha esposa lucidez, deu a ela condições de poder ter sanidade, para poder continuar me apoiando e cuidando de mim. Porque se ela tivesse sozinha, respirando, acordando, dormindo, tomando café, almoçando, jantando, a minha depressão, ela não teria condição de poder continuar cuidando de mim. Mas os relacionamentos deram a ela condições de respirar. Porque ela tinha pessoas para conversar. Ela tinha pessoas para repartir. Ela tinha pessoas para orientá-la. Ela tinha pessoas para dar o suporte que nós precisávamos neste momento. Então, meu querido, minha querida, eu quero que você pense muito bem sobre essa questão. Como é que está essa área da sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Você pode ter até, como é que eu vou dizer? Você pode ter até tido decepções com pessoas, porque pessoas nos decepcionam. Assim como nós decepcionamos as pessoas também. Só que quando nós estamos feridos, nós achamos que só nós somos decepcionados. E aí nós costumamos dizer, eu jamais faria isso com fulano de tal, eu jamais faria isso com fulana de tal. Só, meu querido, minha querida, você pode fazer diferente. Mas que você e eu vamos decepcionar. Que você e eu vamos ferir. Então, por isso, nós precisamos aprender a perdoar. E aprender a pedir perdão. E aprender a aceitar. E aprender a amar. Sem necessariamente querer que as pessoas mudem. Porque existem momentos que o que mais nós queremos é que as pessoas mudem. Mas ninguém muda sem aceitação e amor. E isso faz parte dessa dinâmica de relacionamento. E eu quero que você possa pensar em tudo isso e que Deus possa dar graça a você para que você possa continuar crescendo nessa matéria de relacionamento. Porque para mim, por exemplo, Rafael Lessa, Ruth Lessa, não posso deixar de citá-los também. Foram importantes também em todo esse processo que eu estava de depressão. Da maneira deles, da forma de serem, entende? Das orações, do companheirismo, das mensagens. Então, existe N maneiras de você se fazer presente na vida de alguém que está com depressão quando você tem um suporte relacional. Então eu quero que você pense nisso. Você avalie como é que está a sua vida. Porque relacionamentos é algo terapêutico. Relacionamentos é algo que preenche a alma. Que enche a alma. Conheci um homem chamado Sy Rogers. E Sy Rogers costumava dizer que comida para o espírito é a nossa comunhão com Deus. Mas comida para a alma são os relacionamentos. Uma pessoa sem relacionamento, a sua alma dessa pessoa é vazia.
Porque nós precisamos de relacionamentos que possam nos suprir. Então, queridos, que Deus possa te dar graça para crescer nessa área e para aprofundar suas relações sem medo de ser feliz. Quero agradecer a você por esse tempo, por estar comigo, por estar me ouvindo, e que você possa fazer com que essa mensagem chegue a muitas pessoas que estão em depressão e que precisam desse suporte relacional. Que Deus abençoe. Deus abençoe.